Tem um material que eu soltei, não sei se foi hoje aqui, vai ser nesse short agora ou foi no short que eu soltei na manhã. Os dois já estão disponíveis ali na área de membros. As pessoas precisam se permitir experimentar outras realidades para ela entender o tamanho da escravidão que a gente sofre no Brasil, e tem uma playlist inteira que a gente fez quando a gente fala de garimpo, e o garimpo, pessoal, não é garimpo real, não é o garimpo, a analogia do que da nossa situação enquanto nação brasileira com um garimpo de propriedade de colonizadores, para quem não entendeu a referência. Tá? Então, é importante ler isso para você se libertar. Você pode ter essa liberdade, ter essa experiência agora. Eu gostaria muito de ter ouvido isso que eu falei ali quando eu tinha 20 anos de idade. Provavelmente o meu futuro teria sido, o meu presente teria muito diferente do que é atualmente. Mas provavelmente eu precisei passar por todas as dificuldades para aprender, para poder compartilhar isso com vocês aqui. Espero que vocês aproveitem, porque ninguém me entregou isso. Eu tive que sangrar para isso também. Então, tá lá, bem tranquilo. A experiência ali, olha, no liquidificador ali, batido e colocado no copo, só para você tomar. Vale a pena. Tá? Acho que todo mundo deveria experimentar. O senador americano chama Lula de chavista e anti-americano. Pessoal, aqui é referente a esse vídeo. Eu sei que todo mundo já viu. Are aligning themselves with our adversaries and our enemies. Eu não sei nem se isso tem questão de direito autoral e tudo, fico preocupado de colocar essas coisas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir aqui, pela matéria, esse vídeo, todo mundo viu. Basicamente, o senador Ted Cruz, um senador salvo me engano, ele é pela Flórida. Ele é muito ativo com relação à questão dos republicanos, ele defende muito a questão da própria soberania americana em relação ao resto do mundo. Ele é um cara que defende a posição, inclusive, dos Estados Unidos diante do que está acontecendo na China, e ele é o cara que, nesse momento, traz e revela para todo mundo, e as pessoas não entenderam direito essa denúncia dele. A denúncia dele não é contra o Brasil, nem absolutamente contra o próprio Lula, mas como todos os países, inclusive o país dele, está tomado internamente, porque é assim que o comunismo não vence na batalha, ele vence na infiltração. E ele, na verdade, está acusando o atual governo americano, os democratas de Biden, de serem coniventes com os seus parceiros. E ele coloca, aí sim, o Lula ao lado do Biden como alguém que trai o próprio Ocidente. Esse é o resumo desse vídeo do Ted Cruz. Não é sobre especificamente o Lula, mas é como os tiranos estão vencendo as possibilidades de democracia, como estão vencendo dentro do próprio Estados Unidos. Essa é a análise correta sobre esse vídeo do Ted Cruz. Tá? É isso que ele está alertando. E ele cobra de um membro do governo Biden e por que não houve qualquer tipo de providência, algo mais contundente em relação ao Lula por ter recebido navios iranianos no Porto do Rio de Janeiro. Na verdade, um atracou, o outro ficou fundeado ali na próxima costa. Né? Porque é do Texas, ok? Obrigado aí. Ele é do Texas, senador pelo Texas. E por quê? Texas, para quem não sabe, é um dos estados mais republicanos e que tem mais liberdade nos Estados Unidos. Aliás, o pessoal, a gente fala muito aqui no Brasil, até pela questão de proximidade e de acesso à questão da Flórida, mas o Texas tem muito mais a ver com os valores nossos de liberdade do que a própria Flórida. Mas vamos lá. Flórida também é maravilhoso, é bonito, mas, enfim. E ele faz esse alerta, e faz essa cobrança, porque, entendam, houve esse descumprimento da parceria. Eu já falei várias vezes aqui que a lei e a regra existem dentro de um país onde uma porção da sociedade, aquele 1%, impõe para o restante. No mundo não tem uma lei específica. O que vale são os acordos internacionais. E eu vou aproveitar para falar tanto desse ponto quanto da questão da fala do Lula sobre a questão do PUD. A grande questão o Brasil é signatário de vários acordos. E ele está agora, de forma sistêmica, se propondo a rompê-los. Essa questão do Irã é um rompimento de, vamos dizer assim, uma relação com o próprio, não um rompimento completo, mas é uma violação, vamos colocar assim,
das políticas de boa vizinhança aqui do Ocidente, inclusive com os Estados Unidos. Da mesma forma, a questão da Corte Penal de Haia, que, enfim, determina ali, dá uma sanção de prisão ao PUD, o fato de explicitamente o Lula declarar que não vai atender, viola também outro tipo de acordos. E com isso, o país, não existe uma sanção direta para isso, mas o país vai quebrando, vamos dizer assim, parte do entendimento de confiança com os seus aliados históricos. Essa é a grande questão. Eu não vou fazer juízo aqui se é bom ou ruim. Tá? Eu acredito que, de certa forma, todo país deveria ter autonomia para as coisas. Mas quando você assina acordos, você se predispõe a cumpri-los. E quando você passa a não cumpri-los, significa que você não é mais de confiança. Isso pode trazer consequências no curto, médio prazo, com toda certeza, para o Brasil. A questão é, a esquerda no Brasil, ela não está preocupada em romper esses acordos e pagar os problemas que serão em decorrência disso. Porque eles sabem que quem sofrerá com isso é o povo brasileiro. Talvez eu ousaria dizer que a esquerda gostaria de que o país... Isso reforçaria o discurso falso de um nacionalismo disfarçado no Brasil. Isso reforçaria a narrativa da esquerda sobre uma espécie de imperialismo imposto para nós. E eu acho que eles buscam que haja isso. Da mesma forma que eu acredito que a destruição da economia também faz parte da dominação, do plano de poder da esquerda. Quando o pessoal faz live e diz assim, olha, agora eles erraram de vez. Agora, olha a atrapalhada do Lula. Entenda, eu não vejo como uma atrapalhada, eu vejo como uma construção daquilo que eles querem. Quanto mais caos... Pessoal, só tem gastança em todos os setores porque há caos. Um país, por exemplo, onde impera a segurança, nós não teríamos o terceiro ou quarto maior orçamento destinado à segurança pública. Um país onde as pessoas são saudáveis, você não teria o maior orçamento destinado à saúde. Um país onde a educação impera, as pessoas são prósperas, o livre mercado e a educação, por exemplo, é dominada pela iniciativa privada, você não enterra o dinheiro em mais de 600 mil cargos só na área da educação, para no final estar nos últimos lugares de avaliação do PISA. A esquerda vive do caos na sociedade, ela precisa que a sociedade não seja próspera, ela precisa que a sociedade seja insegura, ela precisa que um baixista de uma banda de rock conhecida entre numa rua diferente do que ele está acostumado e seja baleado para vir uma autoridade do Estado, e dizer que, olha, ele entrou na rua errada. Como é que vai justificar a gastança de salários, viaturas, estruturas? Ninguém gosta que eu fale isso, nem o teu político preferido gosta, porque até ele perde a função. Então, assim, é a gente que financia tudo isso. Tá? Eu também acho que o Ted Cruz está lá fazendo o papel dele como senador americano. O que interessa para nós nessa fala é saber o que nós estamos mandando de recado para o mundo para as sanções que eu e você teremos que pagar. E se nós estamos preparados para isso. O Lula não está nem um pouco preocupado. Aliás, tenho certeza que a primeira-dama não vai deixar de comprar nenhum vestido, nem uma gravata de grife de presente para dar ao seu queridíssimo, excelentíssimo marido. Isso vai afetar nós, o povo. Tá legal? Então, esse é o entendimento. E eu já falei isso outras vezes aqui. Nós estamos sendo subjugados sem um disparo. E deixa eu te contar, os Estados Unidos também. Tá? Vamos lá? Aí tem gente que gosta de fazer aquela falsa equivalência entre o imperialismo chinês e o americano. Olha, eu te daria aqui 10 mil motivos. Eu acho que o Brasil precisa buscar a sua própria saída, mas não é sendo subjugado por uma tirania que não te permite nem falar que você vai obter esse resultado. Você precisa, pelo menos, ter liberdade de ação. E aí, a gente ainda tem um lado aí que a gente pode, pelo menos, fazer um turnover, né? Mas vamos lá, vamos adiante aqui.